Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Não deixe a dengue ostentar na sua casa. Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. Passados quase 2 anos de sua posse, ele agora sente os reflexos de uma crise financeira que se abateu sobre o estado de Mato Grosso e que agora exige reformas e redução da máquina pública. Fique com a gente, o Conexão Poder está no ar. Eleito no segundo turno com mais de 54% dos votos, o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, chegou ao Palácio Alencastro com fama de bom gestor, mas encontrou uma prefeitura com sério rombo nas finanças e uma máquina pública sucateada. Para cortar os gastos, Mendes anunciou na semana passada a demissão de 500 servidores contratados e comissionados e reduziu de 24 para 15 o número de secretarias, além de desmembrar atribuições de pastas. Com déficit de arrecadação previsto para 2015, o prefeito tenta manter agora um saldo positivo e, quem sabe, alavancar uma provável candidatura à reeleição. Como vai funcionar a nova estrutura após várias fusões? O que Mendes cumpriu até agora do que prometeu na campanha? E as obras do novo pronto-socorro, quando sairão do papel? A esperança em um novo governador eleito. O que a população pode esperar para 2015 em meio à iminente crise? Esses e outros assuntos, o Conexão Poder debate agora com o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. Muito bem, participam desta entrevista o professor e analista político Lorenberg Alves e também a jornalista, editora de política do jornal Folha do Estado, Ana Carla Costa. Prefeito, boa noite, obrigado por ter vindo. Vou começar com a pergunta final do VT que a gente acabou de assistir. O que a população pode esperar para 2015? Mais crise financeira, tanto no Estado quanto em Cuiabá? Um reflexo da crise nacional? Boa noite, André. Boa noite, professor. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que nos acompanham nesse domingo. André, veja bem, eu não posso falar simplesmente de uma crise sem que nós entendamos aí o que está acontecendo no Brasil, uma rápida reflexão sobre a economia brasileira e, obviamente, os reflexos disso em Mato Grosso e também aqui na nossa capital, que é a capital de Mato Grosso. Eu vejo, e todos nós que acompanhamos política, um cenário de uma certa dificuldade para o ano de 2015. O Brasil, nos últimos 3 anos e agora em 2014, tem apresentado um baixo crescimento da sua economia. Baixo crescimento significa que a retração da economia vai refletir direta e objetivamente na arrecadação dos impostos, que é fruto da atividade econômica que se faz no Brasil e em todos os estados, em todas as cidades. Essa baixa arrecadação e a queda já foi observada em Cuiabá no ano de 2014. Nós começamos o ano com um orçamento bastante enxuto, mas nós perdemos em relação ao nosso orçamento até o mês de outubro, que já está fechado, algo em torno de 43 milhões de reais. O que significa isso? Que o orçamento é a peça, é a lei orçamentária que é aprovada, que autoriza você gastar na previsão de receita que você tem. Infelizmente, essa receita não aconteceu conforme estava previsto. Nós tivemos queda no ITBI, queda no ISS, no IPTU e, objetivamente, nós temos que agora nós teremos que cortar despesas para equilibrar o caixa e honrar os compromissos assumidos perante todos os fornecedores e perante o próprio servidor. É justamente por isso que eu fiz questão de abrir com a palavra crise, professor? Porque o senhor mesmo acabou de falar. Queda na receita, queda na arrecadação, o orçamento tem que cortar, o senhor acabou tendo um déficit, enfim, tudo isso acaba gerando uma crise que vai refletir automaticamente na população. Sem dúvida, se você tem um momento positivo de receita, de arrecadação, você pode fazer novos investimentos, você pode fazer o enfrentamento dos enormes problemas que Cuiabá tem, mas ninguém faz nenhuma solução ou constrói qualquer coisa se você não tem o dinheiro. Afinal de contas, qualquer asfalto que se vá fazer, qualquer reforma, creche, construção de praças, enfim, todos os serviços que a prefeitura presta ao cidadão, desde a compra de um remédio, a contratação de um médico, a abertura de novas creches, tudo isso depende de dinheiro e esse dinheiro é arrecadado com os impostos e esses impostos ele vem da atividade econômica que infelizmente está em queda no Brasil nos últimos 3 anos, continua em queda em 2014 e o cenário para 2015 não é nada positivo.
Então, diante dessa realidade, nós tivemos que tomar uma medida dura. Administrar é isso, é fazer aquilo que precisa ser feito. E nós tivemos e cortamos, estamos cortando despesas até para que possa sobrar ainda algum recurso para continuar investindo na cidade. Senão, você gasta muito internamente dentro da máquina, com salários, com despesas administrativas, e aí sim que não vai sobrar quase nada para investir na cidade, como durante muitos anos já aconteceu em Cuiabá, que a prefeitura não tinha capacidade de investimento, ficando dependente aí só das transferências constitucionais, de uma emenda parlamentar ou de algum recurso federal para fazer algum tipo de investimento na cidade. Prefeito, essa situação que o senhor encontrou agora é de certa forma parecida com a mesma situação que o senhor encontrou quando assumiu a prefeitura ou não? Naquela situação era uma coisa mais confortável do que hoje? Naquele momento, a situação que nós encontramos na prefeitura, André, era uma situação também preocupante, mas a economia brasileira no ano de 2012, ela foi boa, né, não foi tão ruim, né, 2013... nós tivemos ainda uma economia que cresceu um pouco, não no macro do Brasil, mas pelo menos aqui nós não tivemos em 2013 uma queda de arrecadação como nós tivemos em 2014. Então esse foi o problema. Lá em 2013, no início da nossa administração, o que nós encontramos foi um restos a pagar, dívidas do exercício anterior, na ordem de aproximadamente 100 milhões de reais que ficaram do exercício anterior para que nós fizéssemos o pagamento no ano seguinte. Então isso prejudicou o início do nosso mandato. Mas a dívida total chegava a quase 1 bilhão de reais. Aí é a dívida total, eu falei restos a pagar do exercício anterior, do ano de 2012, que ficou para que nós pagássemos ali. Vou dar como exemplo, o programa Poeira Zero, feito pelo prefeito Chico Galindo, ele contratou aproximadamente 60 e poucos milhões em obras na cidade de Cuiabá e executou essas obras e ficou 40 milhões para que nós pagássemos. Então, dos 60 e poucos milhões que ele autorizou que obras foram feitas, 40 milhões nós pagamos no ano de 2013 dessas obras contratadas e realizadas no ano de 2013. E agora no apagar das luzes de 2014, o senhor tomou medidas duras, necessárias, como o senhor mesmo disse, professor? E aí, professor? Essas medidas eram realmente necessárias, na sua opinião? Analisa isso para nós. Pois é, prefeito, o senhor vai haver fusão de secretarias, entre as quais a de governo com a comunicação, a de cultura, de turismo e esporte, mas tem um item nessa reforma administrativa que me chama muito a atenção, prefeito. Não seria melhor colocar o Cuiabá-Prev com mais autonomia, com mais independência, do que ligar ele à Secretaria de Gestão? Veja bem, professor, o Cuiabá-Prev é uma instituição, uma autarquia hoje que cuida dos aposentados, Ele cuida do servidor público, que durante 25, 30 anos, dependendo do caso, ou alguns até um pouquinho mais, que trabalharam na prefeitura e que vão se aposentar. Veja bem, se eu tenho um órgão, que é a Secretaria de Gestão, que cuida de quase 18 mil servidores, por que esse mesmo órgão, tendo uma superintendência especificamente vocacionada para cuidar dos aposentados, por que eu preciso ter uma autarquia com presidente, com diretores, com assessores, com a área administrativa financeira, para cuidar de uma subdivisão, vamos assim dizer, de uma parte desses servidores? Eu entendo que não. Então nós estamos aglutinando isso, o Cuiabá-Prev continuar fazendo o mesmo serviço que faz hoje, numa estrutura mais enxuta dentro da Secretaria de Gestão. Então nós estamos fazendo isso atendendo o princípio da economicidade, ou seja, para economizar, mas também dentro de uma lógica de gestão. Ora, se eu tenho um setor que cuida de 18 mil, ele pode cuidar de mais 2, 3 mil, com os mesmos funcionários, aliás, com um número menor de funcionários, porque lá dentro ele vai aproveitar. Inclusive, professor, nós vamos ter uma eficiência, porque hoje o processo começa lá no Cuiabá-Prev, ele vem para a Secretaria de Gestão, ele volta para o Cuiabá-Prev. Quer dizer, esse ir e vir de processos de uma área para outra demora, às vezes, semanas, em alguns casos até meses. Quando não acontece, como historicamente se acontecia na Prefeitura de Cuiabá, de você ter extravio de documento, até de processos, isso acaba criando transtornos para o servidor no momento da sua aposentadoria. Tenho certeza que essa fusão ali, ela vai trazer economia e também celeridade nos processos de aposentadoria, que é um direito daqueles que trabalharam durante longos anos para a Prefeitura de Cuiabá. E a transparência,
o acesso do aposentado ao Cuiabá-Prev, mesmo ligado à Secretaria de Gestão, ele terá também da mesma forma? Na prática, professor, não muda nada. Na prática não muda nada. Aliás, a transparência é um dever da administração pública. Nós estamos aprimorando isso com o nosso site da transparência. Temos feito um esforço grande. Tínhamos e ainda temos uma limitação de tecnologia para disponibilizar em tempo real algumas informações. Isso tem sido trabalhado, mas hoje nós já temos um nível de eficiência, né, nessa transparência, ou seja, disponibilizar todos os dados, não só, né, do aposentado, mas temos o dever de disponibilizar dados de todos os servidores, de salário, quanto ganha, de quem a prefeitura comprou, para quem ela pagou, quanto gastou. Isso tem que estar no site, né, atendendo à lei da transparência brasileira. Então, no caso do Cuiabá-Prev, não haverá nenhuma perda nesse sentido. Hoje a Prefeitura tem 24 secretarias e o senhor pretende reduzir 9, né? Como é que vai ficar a estrutura física dessas secretarias e também os secretários? Eles serão remanejados, serão secretários adjuntos ou serão desligados da Prefeitura? E se existe possibilidade de o senhor mudar o seu staff aí, convidar gente nova até para substituir os secretários que aí estão? Ana, nós dividimos essa reforma em 2 momentos bem distintos. O primeiro momento foi dessa reorganização do enxugamento da máquina, saindo de 24 para 15, atendendo primeiro ao princípio da necessidade de economia, mas ao mesmo tempo numa reengenharia da máquina para criar uma melhor funcionalidade, porque uma máquina mais leve, ela funciona melhor. Existem alguns estudos feitos no Brasil, e aí eu destaco o estudo feito pelo Movimento Brasil Competitivo, MBC, que ele mostra que prefeituras, órgãos públicos, quanto mais leve, quanto menor o número de cargos comissionados, quanto menor é essa estrutura, mais eficiente ela é. 15 é o ideal ou dá para reduzir ainda mais? Olha, Ana, nesse primeiro momento, eu acho que 15 é um número bastante razoável, né? É desafiador, porque qualquer processo de encolhimento, ele traz traumas, né? Qualquer processo de mudança, ele tem que ser feito com responsabilidade, com cuidado, mas eu acredito que existe sim espaço, né, num outro momento para talvez nós enxugarmos ou adequarmos melhor. Mas nós estamos fazendo isso, né, para economizar e para dar mais leveza e melhor funcionalidade nas secretarias que vão articular aí todos os serviços públicos. Importante frisar, nenhuma área deixará de ser atendida, simplesmente serão atendidas, né, vou dar como exemplo, Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. Nós vamos continuar executando as mesmas políticas de cultura, de turismo e de esporte que nós temos hoje no município. Entretanto, nós vamos ter um secretário que vai cuidar dessas 3 pastas e vamos ter 2 subsecretários. Um especificamente na área cultural e outro que vai cuidar da parte de esporte e turismo. E eu veja bem, eu como prefeito não vou ter que cuidar de 15 secretarias? Então, um secretário, eu tenho certeza que dá conta de cuidar de 3, de 4. Tem então, secretário lá que pode um dia virar ser prefeito. Já definiu quem são os secretários que vão continuar? Ana, no segundo momento, porque veja bem, eu estou propondo uma reforma administrativa. Eu, como prefeito... Ainda tem que passar pela Câmara. Nós temos que mandar isso para a Câmara, né? Na segunda-feira, amanhã, nós vamos estar protocolando na Câmara Municipal de Cuiabá, né, a mudança na lei que traduz isso, né? Toda essa proposta ela tem que ser traduzida numa peça legal que vai à Câmara Municipal. Se aprovada, nós partiremos para a segunda etapa, que é discutir os nomes e definir quem fica, quem não fica, se entra alguém novo, qual será a composição do novo secretariado para esse segundo, né, metade do nosso mandato, né, que nós temos de 4 anos perante Cuiabá. Prefeito, o senhor falou que vai encaminhar para a Câmara amanhã essas mudanças, e a gente sabe como a Câmara de Cuiabá é complicada, né? E os vereadores aí têm um histórico de que emperrar algumas votações importantes. Você se apoderou da minha pergunta. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Desculpa, André. Também. Pode continuar a sua pergunta. O senhor acha que vai conseguir aprovar essa reforma toda aí com tranquilidade, principalmente na redução de cargos, que muitos vereadores têm interesse em cargos na prefeitura? O senhor acha que vai conseguir aprovar? Ana, eu tenho tomado alguns Já cuidados. Há um trabalho de bastidores lá para isso? Eu tenho tomado alguns cuidados, né, para fazer, e como sempre, né, você tem que entender o processo no qual você está inserido. E hoje eu administro uma empresa pública, não é uma empresa privada. Na empresa privada, você pensa, analisa, chama meia dúzia de assessores, toma a decisão e implementa a decisão, coloca em prática. Aqui chama-se administração pública.
As coisas têm que ser ditas para as pessoas, você tem que ouvir a sociedade, você tem que ouvir os vereadores, que é um poder constituído. Não fui eu que inventei a democracia no Brasil, e a Câmara de Vereadores é que tem o dever legal de aprovar essas medidas propostas pelo prefeito. Mas como eu tomei esses cuidados, eu apresentei essas mudanças na quarta-feira, primeiro para os secretários. 1h da tarde, né, na quarta-feira, todos os secretários tomaram conhecimento desse conjunto de mudanças que nós estamos apresentando. 2h da tarde, eu convidei, todos os vereadores foram convidados, a grande maioria compareceu lá no escritório executivo, e nós também apresentamos a eles, né, essas mudanças, discutimos, ouvimos opiniões, né, trocamos algumas ideias com os vereadores, e eu saí de lá muito contente, porque lá naquela reunião, depois de uma grande explanação que foi feita, depois de uma análise do cenário, né, da economia brasileira, do município e da perspectiva de 2015, muitos até elogiaram, disseram que era uma medida corajosa, porque normalmente o prefeito não gosta de fazer isso, mas necessária, e demonstraram ali, pelo menos muitos tiveram a coragem de demonstrar ali a sua, digamos, né, um pressentimento, né, de que eles vão aprovar, porque é necessário fazer isso nesse momento na cidade de Cuiabá. Então eu estou muito tranquilo, mas nós temos que aguardar o poder final, e a palavra final de aprovar essas mudanças é da Câmara de Vereadores. Nós já discutimos então previamente com eles, ninguém vai ser pego de surpresa lá na próxima terça-feira, né, já vão ter ciência de tudo que está sendo feito, isso já vai amadurecer na cabeça deles, né, se tiver alguma sugestão e ela for pertinente, será bem-vinda, mas nós gostaríamos que rapidamente, se possível essa semana, isso esteja aprovado na Câmara Municipal, para que nós não percamos tempo e não ficamos naquele ato, né, naquela zona cinzenta de incertezas, quem fica, quem continua, que normalmente quando se fica assim por muito tempo, isso prejudica o andamento dos trabalhos nas secretarias, e nós temos que começar o ano de 2015 acelerando, porque se existem dificuldades, para vencer dificuldades só existe uma receita: trabalho, trabalho, trabalho e muita seriedade. Mas, eu preciso fazer um intervalo, professor, mas eu preciso deixar uma pergunta para o senhor. O seu procurador, Rogério Galo, ele informou à nossa produção que a prefeitura tem cerca de 500 milhões para receber de impostos, taxas, enfim, atrasados. O contribuinte são cerca de 60 mil pessoas que devem esse montante para a prefeitura. Isso aí já não resolveria o problema da prefeitura de caixa, prefeito? Como é que o senhor vai receber esse dinheiro todo do contribuinte que, quanto mais, acaba não pagando seus impostos? André, quando daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí. Daqui a pouco voltamos então com o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, aqui no Conexão Poder. Até já.